aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Bruno e o vídeo de hoje eu queria falar sobre um tema que eu aprendi muito, né, nessa última trajetória que eu passei, nessa última empresa que eu representei. É uma coisa que eu sempre tive muito amor, eu sempre gostei muito de fazer, mas sempre me faltou um pouco de conhecimento técnico. E agora eu me sinto um pouco mais confortável de falar sobre isso por ter atuado diretamente nessa área, né, por ter atuado numa empresa que trabalha com isso. E a gente vai falar hoje sobre recrutamento e seleção, que é uma das coisas que eu quero trazer para o canal, né, é uma dos conteúdos que a gente tem se especializado muito mais, que a gente pode ajudar muito mais, e eu vejo muita dificuldade nas empresas, né, de fazer recrutamento e seleção, de fazer a contratação, de fazer esse processo de maneira correta, né, porque se você erra na contratação, você atrasa muito a sua produtividade, você atrasa muito o resultado da sua empresa. Então, uma contratação errada, ela custa caro, né, porque você vai investir tempo nesse processo, vai investir tempo no treinamento de um colaborador novo, que muitas vezes não vai chegar na onde que você quer, porque você contratou errado. Você contratou a pessoa que não era aquela pessoa indicada para aquele cargo, para aquela posição. Então, o recrutamento e seleção, a contratação de um profissional é extremamente importante, para que a gente possa performar o mais rápido possível, que a gente possa ganhar tempo. Então, muitas vezes a empresa não tem um recrutador, não tem a expertise de fazer esse processo e não é simples. Tá? Tem técnicas para você poder extrair o máximo durante esse processo. E aí, queria falar um pouquinho das etapas desse processo de recrutamento e seleção, que a primeira delas é a triagem. E essa é uma das mais difíceis. E aí vai uma dica também para quem está procurando emprego nesse momento. Tente fazer o seu currículo da melhor maneira possível, da maneira mais direta e atrativa possível. Porque do lado de cá, do recrutador, da pessoa que está olhando, ela vai buscar sempre algo que seja um diferencial. Imagina que um recrutador de uma grande empresa abriu uma vaga no LinkedIn ou num portal de empregos e recebeu ali 500, 600 currículos muitas vezes para uma posição. É literalmente impossível você conseguir olhar no detalhe todos os currículos necessários. Então, essa parte da triagem é muito importante, principalmente para quem está enviando o currículo. Tente fazer o seu currículo se destacar no meio de outros. Coloque uma imagem, muitas vezes a foto do candidato, para que você possa atrair uma atenção visual para aquele currículo. Coloque de uma maneira agradável, de uma maneira direta ao ponto, coloque as suas habilidades ali. Então o recrutador ele tem que bater o olho, muitas vezes hoje em dia cada vez mais, menos na formação e sim naquilo que a pessoa sabe fazer. Preencha direito, principalmente em portais de emprego. Muitas vezes eu como recrutador peguei um candidato com preguiça de preencher, ou não colocou todas as experiências profissionais corretas dele, ou um currículo que não dava aquela sequência de leitura agradável. Então é importante ter esse destaque no meio de tantos candidatos. Outra coisa que a gente sempre indica, que eu sempre gosto de fazer, são os testes. E aí testes técnicos, testes comportamentais, isso vai ajudar você na parte da triagem, na parte de você selecionar candidatos antes da entrevista. Porque o currículo, o papel aceita tudo. Eu posso dizer que eu sei falar chinês, francês, alemão, mandarim e na verdade eu não sei nada disso. Como é que eu vou saber se é de fato verdade para que eu como recrutador não perca o meu tempo? Com teste. Então qual que é o principal que você espera daquele colaborador? A gente tem que colocar um teste. Então se você vai contratar alguém para falar com o público, você tem que ter algum teste de português para saber se o cara tem um português bacana, se tem uma oratória boa, se é alguém que vai fazer a apresentação, pede uma gravação de um vídeo de apresentação da própria pessoa, para você poder identificar a oratória, o tom de voz, como a pessoa fala, como ela coloca as ideias dela. Se é um cargo mais técnico, então peça um teste de Excel, um teste de programação, para que faça algum tipo de planilha, enfim, o teste técnico é extremamente importante para que você chame para aquele bate-papo, aquelas pessoas que realmente sabem fazer o que você precisa que ela faça, para que não tenha aquele problema de você contratar alguém que na verdade não sabia executar aquela atividade que você precisa que ela execute com maestria. Um outro ponto que eu gosto muito é a parte de redação. Eu sei que a parte de redação é complexa de você ler todas as redações, principalmente quando você fala com um grande volume de candidatos. Mas a redação ajuda você a avaliar o português, ajuda você a avaliar a intenção do candidato. Então muitas vezes você pega a redação com 2, 3 linhas. O cara está participando de um processo seletivo e nos dá o trabalho
de fazer uma redação grande o suficiente para expor a ideia dele sobre aquele tema, você já vê muitas vezes como é o comportamento, como é que ele coloca as ideias, se o português dele está realmente correto, se ele consegue fazer uma pontuação, linkar uma ideia com a outra, colocar começo, meio e fim no que ele está pensando, né? E aí, por último, tem duas etapas que eu acho muito importantes, né? A entrevista e o case. Eu gosto muito de trabalhar com case, eu vou deixar a entrevista no final porque normalmente é a última etapa. Eu gosto muito de trabalhar com case porque o case é onde você coloca na prática aquilo que você espera do candidato. Então, se você está falando de uma área de vendas, coloca um case comercial para o cara resolver, como ele comportaria, pede para ele elaborar uma apresentação de como ele venderia. Se você precisa de uma solução para um problema, coloca o caso do problema e pede para ele montar uma apresentação. O case ele te dá algumas outras visões sobre o candidato. Primeiro, qual o cuidado estético que ele tem com a apresentação, né? Qual o cuidado que ele tem com a ideia que ele teve? Ele consegue resolver de fato o problema que a sua empresa tem? Ele vai ajudar, ele vai propor muitas vezes talvez uma solução que você não pensou. Qual é o perfil dele? É um perfil inovador, um perfil mais tradicional? Então isso tudo faz com que você ajuste aquilo que você precisa buscar com aquele candidato que você está entrevistando. Então, para mim, o case, ele muitas vezes é mais importante que a entrevista. Porque a entrevista ela tem toda aquela questão do nervosismo, da preparação, a pessoa está preparada para responder muitas vezes aquilo que você procura. O case não. O case é prática. O que você precisa que seja resolvido nessa posição que você está colocando em aberto? É isso que você vai pedir no case. Você quer essa vaga? Então, para você ter essa vaga, eu tenho esse caso aqui. Como é que você resolveria esse caso? É importante ser claro, o caso tem que ser bom, você tem que deixar pistas do que você quer. A gente pode depois gravar um conteúdo, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, sobre case, sobre como elaborar um bom case. E por último, a entrevista. A entrevista é a parte que eu mais gosto, porque você tem diversos perfis diferentes sobre entrevista. Assim, várias abordagens diferentes sobre entrevista. E aí a gente pode abordar a ótica do candidato e a ótica do entrevistador. Mas eu vou deixar esse conteúdo para o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre entrevista agora, então continua aqui assistindo para a gente aprofundar um pouco mais, porque eu acho que vale um conteúdo mais aprofundado. Se tem algum ponto que eu não abordei, comenta aqui embaixo, tá? Deixa o seu comentário, se inscreve no canal para não perder esse conteúdo sobre entrevista. Forte abraço e até a próxima.